Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Aleluias. Pai Santo e bondoso Criador, com toda a reverência, humildade e respeito, Pai, nós te aproximamos da Tua presença, Senhor. O Senhor é santo, Pai, e a Tua santidade vai além das nossas imaginações, dos nossos pensamentos, Pai. Mas estamos aqui, Pai, através do sacrifício do Senhor Jesus, através daquele sangue derramado, Pai, através daquela graça, Pai, soberana, nós te aproximamos do Senhor, Pai, pedindo, Pai, que o Senhor venha, Pai, nesta noite, nos dar um bom momento na sua presença, e que, Pai, o Senhor possa vir ministrar a palavra, o Espírito Santo, Pai. Eu não sei, Pai, o que o teu povo necessita, mas o Senhor sabe, Pai, de cada necessidade aqui. E, Pai, eu tenho convicção que o Senhor vai suprir cada necessidade aqui, Pai. Todos que vieram buscar algo nesta noite, Pai, ao sair, ao terminar esse culto aqui, Pai, vai sair com a vitória nesta noite. Porque nós cremos num grande Deus, Pai. Venha tomar o domínio aqui, ó Pai. Os hinos estavam maravilhosos, Pai. Continua conosco, Espírito Santo. E que a atmosfera de Deus possa descer entre nós, Pai, que possa ecoar em nossa alma, Pai, nesta noite, uma brisa, Pai, um fogo do Espírito, Pai, e nós temos um grande momento aqui, Pai. Não há grande homem santo, mas há um grande Deus santo e poderoso aqui, Pai. E nós colocamos tudo nos cuidados do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Boa noite, igreja, em nome de Jesus Cristo. Vocês estão bem nessa noite, irmãos? Tá bom este lugar, né? Glória a Deus. Glórias ao Senhor, né? Temos em pouco, mas de qualidade, né? Glórias ao Senhor Jesus. Sabe que Deus não está à procura de quantidade, mas de qualidade, né, irmãos? E Deus pega as coisas fracas, né, diz o profeta, para confundir as fortes, né? Pega quem não é nada e faz ser alguém, né? Se nós queremos crescer, temos que se humilhar, né, irmãos? Descer. O caminho para cima é para baixo. Amém? Glória a Deus. Vocês estão bem nessa noite, irmãos? Se vocês não glorificar, então eu sei que vocês têm alguma coisa contra mim, porque se você estiver bem e não glorificar, tem algo errado. Então. Amém? Quantos vão me ajudar nesta noite? Se precisar, eu vou mandar o Senhor mandar o Gabriel, o Miguel, os arcanjos aqui, mas aqui vamos ter um culto bom essa noite, vamos ter. Quantos que crêem nesta noite que Deus vai te abençoar? Vamos ler a palavra Josué 24, versículo 14. Eu tenho
uns rabiscos aqui, irmão, que só eu entendo e Deus. Mas nós vamos... Às vezes eu esqueço das minhas anotações ali, não preciso delas. Mas se eu precisar, está aqui anotado alguma coisa. Josué, capítulo 24, versículo 14. Eu quero ler essa escritura para nós fazer uma base aqui, mas eu não quero ficar nesse assunto. O meu assunto é o conflito entre Deus e Satanás. Nós temos a maior batalha de todos os tempos. Agora essa batalha aqui está aqui na terra e está entre eu e você, entre nós e o inimigo, entre o certo e o errado. Agora é a última hora, a última batalha, a última guerra que nós estamos peleando aí. E agora nós não podemos falhar. Se nós já fomos verdadeiros e sinceros até agora, nós temos que agora ajustar mais a fivela, diz o irmão Branco. Agora chegou a hora, se tu tiver que dar mais uma puxada na fivela e afivelar mesmo essa hora que nós estamos vivendo. Né, irmãos? Os sinais estão aí no mundo, demonstrando que algo grande está a caminho. E há uma notícia, e há uma mensagem no ar dizendo que algo está para acontecer. E nós temos essa expectativa. Nós temos mais cristão agora do que quando nós comecemos lá, quando Josué disse para Caleb, ó Caleb, agora faz 45 anos que Moisés foi, nós com 85 anos, ele disse, olha, eu me sinto um garoto ainda. Estou pronto para ir para a batalha, qualquer coisa eu vou lutar. E nós temos, cada sinais que nós temos visto no mundo, sinais de advertência de Deus, mais convicto nós temos na mensagem de um profeta. Amém? Vamos deixar escapar um pouco a pressão aqui. Glória a Deus. Todos acharam? Eu queria fazer uma vigília nessa noite. Eu estou com a mensagem de competição. A maior batalha jamais pelejada, o conflito entre Deus e Satanás. A hora que nós terminar essas 3 mensagens, vai para casa. Não é muito, né, irmão? Uma vez, quando nós éramos no mundo, nós passávamos a noite inteira numa coisa aí que não tinha valor. Isso aqui é valor, isso aqui estou agregando valor. Isso aqui é... Amém? Não, mas eu não vou pregar tudo, fique tranquilo. Vamos ler então? Josué, capítulo 24, versículo 14, diz assim: agora, pois, temei o Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade. Deitai fora os deuses aos quais serviam vossos pais, da além do rio do Egito, e servi o Senhor. Porém, vós parece mal aos vossos olhos, servi o Senhor e escolhei hoje, que servis. Se o Deus que serviram os vossos pais, que estava da além do rio, ou o Deus dos amoreus, e cunja a terra habitai. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Vamos ler Efésios capítulo 6. 6 e 11. Se você não encontrar, só acompanhe. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra a astúcia cilada do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e sangue, sim contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hóstias espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais estar firme Tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir nos dias maus, e havendo feito tudo, fique firme. Agora é a hora de nós afirmar, né? Fizemos tudo o que temos, ainda fique firme. Não frouxe. Poder assentar nesta noite, irmão. Chegou o momento, irmão. O título que eu vou dar é Conflito entre Deus e Satanás.
entre o certo e o errado, entre a verdade e a mentira, entre nós e o inimigo. Amém? Eu tenho umas mensagens aqui, eu amo essas mensagens do profeta, irmãos. Se é um cara amante dessas mensagens do irmão Brana, aqui tem um. Que eu passo uma boa parte da minha vida aqui dentro da mensagem. O que eu falo para vocês, que eu venho pregar aqui, eu não venho falar nada de mim. Eu falo do que diz um profeta desta era, o que diz a palavra de Deus. Amém? Vocês crêem, têm convicção? Então nós temos a maior batalha de todos os tempos, irmão. Igreja de Deus vivo. E esta batalha, agora é a última batalha. Apocalipse 22, 20 em diante, ele diz que quem é justo, faça justiça ainda. Quem é sujo, suje-se ainda. Quem faz o certo, faz certo ainda. E quem faz errado, que ere mais ainda. Se suje mais. Porque agora nós temos a última batalha, o último confronto. E agora nós não podemos perder esta batalha, meus irmãos. Porque nós, quantos anos já que nós viemos lutando, quantas batalhas já nós temos enfrentado nesta vida, e quantas batalhas que nós passamos, mas nós podemos dizer nesta noite, ainda estamos aqui. Você pode levantar a tua mão e dizer, ainda estamos aqui. Mas não foi porque nós queremos, porque somos bons, não. É porque o nosso Pai é bom. Ele peleja por nós. Ele peleja por nós. Ele é um general de guerra e nunca perdeu uma batalha, diz o profeta, na batalha das mais pelejadas. Ele é um general forte de batalha e nunca perdeu uma batalha. Por isso que ele é o meu grande herói, ele é o meu rei, ele é o meu absoluto, ele é tudo aquilo que eu tenho de mais bom nesta vida e na eternidade, um dia desse, quando nós entrar. Ele é aquele que satisfaz, né? O Elohim, existente por si próprio, o El Shaddai, o Todo-Poderoso, o grande general forte da batalha. Vamos começar lendo um parágrafo desta mensagem aqui do profeta desta era. Quantos creem no profeta desta era? Unânime? Todos creem no profeta? Agora, a grande competição tem seguido por mil anos, 2000 anos, começou lá no céu. Foi chutado para a terra. E tornou o nosso inimigo do povo de Deus. Satanás, o Lúcifer, foi chutado lá do céu. A batalha começou lá em cima, diz o profeta. Ela começou no céu. Quando Lúcifer pegou e queria ser adorado, quis ser mais que Deus, que houve a rebelião ali, houve aquela grande batalha que Miguel peleou ali com ele, os anjos vieram e lutaram e até que chutaram Lúcifer para baixo e a batalha começou lá no céu, diz o profeta. E a competição começou. Começou lá em cima e veio para a terra. E agora está entre nós e o inimigo. Mas só que nós temos um grande general forte da batalha que sempre tem estado do nosso lado. Ele foi chutado então para a terra. Então se tornou nosso inimigo, inimigo do povo de Deus. Então ele tem usado todas as forças e estratégia para tentar puxar o povo de Deus sobre a fogueira. Do outro lado da fogueira. O profeta diz nesta mensagem, irmão, competição, ele disse assim, os índios, quando eles iam fazer uma guerra, que eles medir força, eles botavam um cabo de guerra, eles faziam um grande valo assim no meio, e uma fogueira, um grande fogo de fogueira no meio daquele valo, aquela coisa, e uma parte dos índios ficava do lado de lá, e uma parte do lado de cá. E o cabo de guerra, uma grande espia, e uns puxavam para cá e outros puxavam para lá. E aquele que conseguia puxar o inimigo para dentro da fogueira, os adversário era queimado e ele saiu vitorioso. Então estava aquela força de competição, aquela batalha, diz o profeta. Era uma competição, um grande cabo de guerra, uma parte do lado de lá e uma parte do lado de cá, e aquela grande fogueira de fogo no meio. E daí ficava travada aquela batalha.
travavam a batalha, e a parte de umzinho puxava para cá, uma parte puxava para lá, aquele que pudesse puxar o outro para a fogueira, então vencia o inimigo. Diz o profeta Isaías: agora temos nós, os filhos de Deus, e os diabos, todos os demônios do inferno, um lado desse cabo de guerra, desta espia, desse cabo de guerra, mas tem todos os filhos de Deus, e tem Deus do nosso lado. E o diabo, ele começou lá no céu, esta grande conflito, essa batalha, mas o anjo Gabriel, os anjos lutaram e chutaram ele para baixo. Ele está aí no mundo agora causando dano e fazendo tudo o que ele pode, porque ele sabe que ao nosso lado tem um grande general de guerra, e é o Senhor Jesus Cristo, é o nosso general. E nós temos nesse grande cabo de guerra, e o diabo está com todos os demônios do lado de lá, e nós temos com Deus e todos os filhos de Deus do lado de cá, e está travada uma batalha sobre nós e o diabo agora aqui na terra. E o profeta disse: agora não é contra carne e sangue, mas é contra as hóstias infernais das maldades no lugar celestial. É combatendo contra os príncipes dessas trevas, contra os demônios, contra as influências malignas. Nós temos uma grande batalha nesta hora. E sabe, nós não podemos parar agora. Não tem ordem de parada nesta batalha. Avante, só triunfante e não tem parada. Vamos para frente da batalha. Sabemos que tem o poder maior. Quem que tem o poder maior? Fale alto, forte. Sabemos quem tem o poder maior? Deus. Deus, ele deu ao seu povo a melhor coisa que ele podia dar para combater Satanás. O que foi? A palavra. Porque a palavra derrota Satanás em qualquer área, diz o profeta. A palavra derrotará ele em qualquer lugar que for, quando você está com a palavra. Eu estava escutando ali, me veio a meditação para pregar sobre essa grande batalha que nós temos agora, e eu estava olhando nas trincheiras, quando eles iam para as guerras, nas trincheiras, e tu se entrincheirava na guerra, e tu não podia sair de dentro da trincheira, e eu pensei, nós temos entrincheirado atrás da palavra, e nós não saímos de trás da palavra, porque a palavra ela peleja, a palavra ela abre o caminho para nós. Amém? Aleluia! Deus é mais forte. Então a palavra de Deus torna a nossa força. Ó Deus, ó igreja, a força. Agora vamos puxar Satanás para a sua própria fogueira? Vamos puxar ele para dentro da fogueira nesta noite? Qual ele tem feito? Ele lutou, prosseguiu. Agora Jesus disse em Marcos 16: em meu nome expulsarão demônio. E a batalha começou. O diabo bota problema, mas Deus vai lá e tira os problemas. O diabo bota uma enfermidade e Deus repreende a enfermidade. O diabo bota tantos problemas, mas Deus diz: pelas minhas pisaduras vocês foram sarados. Tem hora que você tem que gritar com o diabo e mandar ele sair do teu caminho. Porque ele é fanfarrão. Diz o profeta nessas mensagens aqui que eu citei para vocês, ele disse que um homem estava ali limpando o vidro, ia fazer um grande culto ali, e daí diz que chegou um certo homem e disse: aqui não vai ter culto não. E começou, diz que o pregador ali continuou limpando a igreja, limpando os vidros. E daqui a pouco ele disse: não, aqui não vai ter culto. Ele disse: não, hoje vai ter culto aqui. E daí foi. Ele disse: só se alguém lutar contra mim, me vencer para sair um culto aqui. E daí diz que o pregador arrancou o paletó e jogou para um lado e foi para cima do homem e disse: então vem. E começou. Diz que bochava o homem, diz que deu tanto naquele sujeito. E daí disse: tá bom assim, chega. Daí ele disse: chega. De tanto que aquele homem deu umas porradas, deu umas bofetadas, o homem se acalmou. Tem hora que o inimigo: mas vocês estão crentes e vocês têm que aguentar todas as coisas. Não. Tu tem que aguentar até certo modo. Mas tem hora que você tem que tomar Deus em sua palavra e mandar o diabo sair da tua estrada. Porque Deus, ele peleja por seu povo. Deus não está para brincadeira nesta hora que estamos vivendo. Nós temos numa grande guerra, igreja. Numa grande batalha, e nós temos que vencer essa batalha. Amém? Então, temos esse grande combate. Eu vou deixar essa aqui, se eu precisar, vou pegar de novo ela.
Ó, começou a grande batalha, foi lá no Éden. O diabo começou lá, e ele pensou, e começou a inventar a estratégia, astuta, diz o profeta, e disse, ó, e começou a conversar com Eva, e dialogar com Eva, e daí daqui a pouco o profeta está dizendo, Eva parou só um minuto para dar atenção para o inimigo, e ela levou um golpe, e ela saiu fora da batalha, perdeu a batalha. Por isso o profeta diz, nunca dê atenção, nunca arrasou a palavra, nunca levanta quadra de razões ou coisa na tua mente. Ele diz, fique com a palavra, porque a palavra ela derrota o inimigo em qualquer situação que ele vive. Amém? Começou lá. Ó, nós tomamos a guerra, quando um general encontra com outro general de guerra, esse general, se ele é um verdadeiro general daquela nação, ele representa, então, certamente, ele teria que ser um grande general. A primeira coisa que ele estuda é os ataques do inimigo. A primeira coisa, igreja, que nós temos que cuidar é o ataque do inimigo. Saber que ele vai fazer ele vai trabalhar, porque ele deu um espia. Nós temos espiões, diz o profeta, em todo lugar. Todas as nações têm espiões lá dentro. Agora você vê a guerra contra Israel e Irã ali. Como é que Israel sabia bem onde é que estava o homem lá alojado, que eles mandaram lá e mataram bem certinho o cara lá no meio da guerra. Israel tem espiões, tem aparelhos que eles sabem onde é que eles estão lá. E eles detonaram bem lá naquela... E o profeta diz, tem espiões em todas as nações, tem espiões. Na Alemanha, não importa, sejamos ainda, temos espiões. Estão espiando algum tipo de arma nuclear, então, encontrando, você sabe? Pois estão se preparando. Quando a guerra vem, eles sabem como atacar o inimigo. E a igreja do Deus vivo, tu tem que saber como o inimigo se lança contra você. Se você não saber o jeito que o inimigo se lançar contra você, ele vai te derrubar. O diabo não vai para uma batalha de brincadeira, ele vai com tudo que ele puder. Por isso diz o irmão Branco, nunca brinque com Satanás. Não brinque com Satanás, porque se ele te der um golpe, ele vai te jogar para fora do ringue, diz o profeta. Ele vai te golpear e vai te golpear fora. O irmão Branco, o profeta desta era, ele gostava de dar uma lutada, né? Quantos já sabem que o irmão Branco lutou uns boxes? E diz que ele pegou um certo treinador ali, diz que foram fazer um simulado. Diz, vamos fazer um simulado de uma lutinha aqui, porque eu vou ter que enfrentar o adversário aí na batalha. E diz que ele pegou um treinador ali, diz que o treinador começou lá. E diz que o profeta tastaveava e vinha, ele diz, mas nós temos só numa simulação, homem, não é de verdade. Ele diz, não, eu estou te treinando aqui, golpeando forte, porque quando estiver lá no ringue com o inimigo, ele não vai dar para brincadeira, ele vai te bater forte, ele vai te bochar. E você tem que estar preparado para aguentar os golpes dele, para você reagir na batalha, na luta. Já viu dois lutadores lutando? Quando levam um golpe, ele chega a voltar para trás, dá uma tastaveada, e daqui a pouco ele já tem que estar ali de novo, cuidando da estratégia do inimigo, para ele conseguir golpear de novo o inimigo. E daí diz o profeta na mensagem, competição. Ele tem que saber como golpear o inimigo, e daí ele tem que saber se defender. Tem gente que não sabe brigar, né? Ele já dá a cara para bater ali. Chega, não, tu tem que chegar aqui, ó, aqui, ó. E o irmão Branco disse que ele foi na mata, chegou para caçar e disse que pisando firme o índio, ó, calma aí, Leão Branco, tu é muito ligeiro, homem, tu é ansioso, calma. Dá um passo e dá umas 9 olhadas em volta, dá um passo, dá mais umas 9 olhadas e vai indo. Porque tu chegar aí, tu espanta todas as caças, homem, tu tem que ter estratégia. E o inimigo nosso é assim, tu tem que dar um passo. Se tu orou, você leu a mensagem, você jejuou, mas você não sabe vigiar, você perde tudo numa primeira batalha que você enfrenta. Porque quando você sabe vigiar, você fica todo aquele poder de Satanás, tu sabe o jeito que ele se lança, tu sabe tudo como o diabo vai fazer a armadilha contra você, a estratégia, e você fica olhando e discernindo. Satanás, tu é cruel mesmo. Tu é astuto, Satanás. Mas daí você fica discernindo e olhando. Daqui a pouco você diz, é o diabo. É
Satanás. Porque ele é astuto, ele vem com um sapatinho de algodão, ele vem pisando bem mansinho. Isso aí não faz mal, isso aí não... Né? Não, tu tem que discernir que Satanás está ali, bem ali, nas mínimas coisas para te golpear. E você tem que ter estratégia, diz o profeta. Então, vê, nós temos aqui numa batalha, temos numa batalha ou não temos? É a maior batalha, é o Lutero, é eu mesmo. Olha para você, bota a mão e diz, o mais que eu tenho que vencer é esse aqui, ó. Agora chegou a hora, irmão, o maior homem mais poderoso no mundo, agora na hora que eu estou vivendo, é aquele que consegue vencer ele mesmo. Sabe, quando você consegue dominar todas as coisas, nem que estiver tudo desmoronando na tua volta, e você conseguir se vencer, ficar assim, ó. Tranquilo, não precisa preocupar. Porque se nós temos um general de guerra, nós temos Jesus Cristo, nós temos sua palavra, nós temos preenchendo os requisitos de Deus, o profeta diz, não temos o que nós temer. O que você vai temer agora? Não tem o que nós temer, maior é aquele que está em nós, não foi o que João disse? João diz, maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Não tem nada o que nós temer, se Deus está do nosso lado, deixa que a guerra ruge. Mas não, eu tenho que parar. Eu estava olhando essas guerras, essas coisas. Começou a afetar o mundo inteiro. O mundo inteiro, as empresas já começaram a sentir na pele, todo mundo, o mundo inteiro. Começou a guerra, o mundo parou. Os investidores não investem mais e a coisa ficou meio tão tenebroso, todo mundo com medo. E Israel tem arma que podia destruir Irã. E não pode atirar, que eles estão com medo do Irã, que o Irã também pode fazer uma arma e lançar contra eles. A Rússia lá também, e todos os estados de Irmão Branco, uma estão com medo da outra. E como que um vai atirar na outra com medo? Eles estão tudo um esperando. Ninguém atira, eles ficam naquela ladainha assim, ó, e notícia, e aquilo. E daí afeta o mundo inteiro com as notícias. Notícia ruim, daí ninguém compra mais, ninguém investe, vamos dar uma segurada, ver se não vai dar guerra mundial. E é uma batalha, não é uma batalha? Daí quem que sofre? Nós que sofremos. Todos nós vamos pagar o preço por causa que, você está lá, a empresa tem 800 funcionários, vou ter que mandar 20% embora. E daí eu fiquei pensando semana, meu Deus, que coisa, isso aí pode afetar o mundo inteiro de uma hora para outra, mudar toda a situação. E nós, mas sorte que nós não estamos peleando por aqui embaixo, irmãos. Se nós estivéssemos peleando pelas coisas terrenas aqui, irmãos, nós estaríamos... Mas só que o nosso reino é inabalável. Diz o profeta na mensagem, deixando escapar a pressão que o homem, eles estão com medo, eles estão fazendo buraco no chão para se esconder do que está por vir aí na frente. O irmão Branco disse, mas se uma bomba estourasse, uma bomba nuclear estourasse, uma bomba atômica, estouraria não sei quantos metros, 60 metros para baixo da terra, se tivesse alguém escondido lá, estouraria o corpo dele, com o tremor, com a bomba, não suportaria. E os homens querem achar um abrigo. Mas nós temos um abrigo aqui, irmãos. Esse aqui nem bomba atômica, nem Alemanha, nem Rússia, tem uma arma que nem a nossa. O profeta disse, se tivesse uma arma mais poderosa para Jesus dar para nós, ele tinha dado, mas ele disse, combatei com a palavra, que a palavra vence. Daí diz o irmão Branco, a ciência, o mundo que nós estamos vivendo, começou com o mosqueteiro lá, diz o profeta, com a mareta, com a flecha, com a espada, com lança, e foi começando a crescer, e a coisa foi para o rifle 45, daí já dá para arma mais pesada, e ele foi passando, ele disse, agora eles estão com a arma nuclear, porque eles foram desenvolvendo algo maior. Ele disse, mas Deus é infinito. Aleluia! Ele diz, Deus é infinito. E ele lá no Éden já, ele disse, vocês fiquem detrás da palavra. Vocês nunca saem detrás da palavra, que daí vocês nunca vão perder. E daí o profeta disse, ele deu uma bomba atômica para a igreja, para a noiva, e disse, se vocês não saírem de trás da palavra, vocês nunca vão ter derrota. Ele diz, mas se entrencherem atrás da palavra do profeta e fique ali. E deixa que o inimigo ruge. E deixa que o inimigo vem. E você sabe como que ele se lança. E você fica firme com a palavra. Eu disse, eu não sei se eu vou conseguir ficar nas minhas anotações. Agora, se nós pudéssemos, Deus sabia, o grande combate estava vindo. Aleluia.
Ele sabia que o inimigo iria fazer, ele sabia exatamente como equipar o seu povo. Então, veja, a primeira coisa com que Deus equipou os seus filhos, sendo infinito, ele sabia o que derrotar Satanás em qualquer hora, qualquer lugar, todo lugar, qualquer condições. Agora, ele disse, eu lhe darei algo aqui, e poucos anos mais tarde eu posso estudar alguma coisa melhor, algum ano mais tarde, alguma coisa melhor. Mas não, Deus não. Ninguém surpreende ele já armou nós lá, ele começou lá no Éden. Começou lá no céu, ele chutou, quando os anjos chutaram o Lúcifer para baixo, para as trevas, ele já armou o povo com a palavra. Ó, como a nossa força militar, o velho arco, flecha, martelete, então a próxima coisa depois do arco de flecha, o mosquete, depois do mosquete veio o rifle 45 e assim por diante, agora a arma atômica, coisa vê, continua crescendo, mas Deus não. No princípio ele deu uma arma para os seus filhos, uma arma atômica. Mas eu gosto disso, porque ele é Deus, ele é infinito. Amém? Agora vê, ele havia um conflito, haveria uma batalha, e ele equipou os seus filhos com o tipo certo de munição, é chumbo grosso. Não é qualquer munição, não, é chumbo grosso, e o diabo que se prepara. Mas tem que temer o diabo. Que temer o quê? Ele que tem que temer nós. Sabe, os filhos de Deus já estão de cabeça erguida nesta hora, quando todas as coisas estão acontecendo, quando as profecias estão cumprindo, quando todas as coisas estão rugindo aí, porque nós soubemos que nós temos crido, disse Paulo, e eu tenho convicção que ele é poderoso. Aleluia! É munição forte, diz o profeta, para o 47 dessa mensagem, o conflito entre Deus e Satanás. É chumbo grosso, é munição para derrotar Satanás em qualquer área, diz o profeta. Nós vamos então aqui, ó, ele armou. Então Jesus aqui apenas provou isso, foi melhor, apenas usou o seu poder, amarrou as mãos dele e simplesmente pegou a mesma arma. Deus deu no jardim do Éden, sua palavra, isso está escrito, e ele o esmiuçou para fora do ringue com aquilo, porque isto era melhor que Deus tinha. Deus, sabe, esse diabo, esse enganador, esse tentador, que está aí tentando e destruindo o mundo, ele já foi derrotado. Ele foi derrotado no céu, porque a batalha começou lá. Apocalipse 12, verso 12 em diante, ali diz que Miguel lutou e chutou ele para baixo. Ele veio, ele levou a terça parte dos anjos enganando e veio para a terra e começou a batalha. Mas a batalha mais poderosa que foi quando Jesus confrontou esse Satanás. Aí ele enganou lá no jardim do Éden, diz o profeta, ele enganou Eva, ele enganou os profetas, ele fazia todo mundo ter medo da morte, mas quando ele teve com Jesus a coisa foi diferente. Amém? Glória a Deus. E ele pegou a mesma arma e derrotou, e deu um golpe em Satanás e atirou ele para fora do ringue. Sabe, quando Jesus golpeou Satanás, o primeiro golpe nocauteou ele, jogou ele para fora do ringue. E ele saiu com a coluna quebrada, diz o profeta. A espinha dorsal, ele está... E está ainda se rastejando. Daí diz o profeta, mas tenha cuidado, que o animal que está ferido, ele é mais violento, ele é mais nervoso ainda. Aí que ele vai se levantar, ele vai fazer tudo que ele pode. Mas nós temos a palavra. Ó, quando a guerra, a batalha estabeleceu, então somente uma coisa, um verdadeiro soldado pode usar, um verdadeiro soldado cristão. Isto é, assim diz o Senhor, caminha até ali, encontre o inimigo com segurança. Encontre o inimigo com segurança, não precisa ter medo de morrer. Não precisa ter medo do inimigo, vai com segurança. Jesus prometeu, o nosso capitão-chefe, ele prometeu estar conosco, ele disse que era para nós ir para a batalha, que ele estaria conosco. E nós não temos que temer, ó, diz o profeta, vai com segurança, porque 1000 cai à tua direita, 10.000 à tua esquerda, mas tu não serás atingido. Mas nós não seremos atingidos, porque nós temos um alto retiro.
E a nossa torre forte é o Senhor, disse Davi. Satanás no Éden, quando ele veio, o ataque, ele atacou a pessoa, sabendo que os filhos de Deus estavam fortificados com a palavra. Satanás atacou a palavra. Ele foi direto, Vê, ele não atacou, ele atacou a palavra primeiro. Olha, ele começou, esse gatuno, diz o profeta, esse gatuno, esse lagarto, o que ele fez hoje? Ele começou, ele não pode atacar de si, então não há uma boa pessoa, é uma boa pessoa, mas a única coisa ele tem que fazer, não importa quão boa pessoa seja, ele faz você negar a palavra. Simplesmente a única coisa que ele quer que você faça é negar a palavra. E o cristão não nega a palavra, ele mora e não nega a palavra. Um verdadeiro filho de Abraão, filho de Deus, ele não nega a Escritura. Nem que ele tinha que ir para o cepo ali, morrer com um pau, como muitos dos profetas foram, mas eles ficaram com a palavra, eles nunca saíram da palavra. Amém? E Deus não pode dar nada senão a palavra, porque ele o quê? Ele escolheu a primeira coisa que Deus fez, a sua decisão, estabeleceu e permanece para sempre, da mesma forma. Deus nunca muda. Ele estabeleceu lá no Éden e continua sendo a palavra nesta hora que nós estamos vivendo. E só vai aguentar, vai vencer a batalha quem ficar com a palavra. Amém, irmãos? Quem sair da palavra, você será derrotado. Satanás começou a arazoar, pegou arrazoamento e tentou a palavra, sacudiu Eva para fora do caminho. Eva só parou um minuto. Mas Deus disse, Satanás disse, mas Deus disse. Mas Deus disse. E já começou, e Satanás começou a chegar com a artimanha, com a astuta, e derrotou Eva. A única coisa que poderia levar a descrer da palavra, teria que ter uma atração. Satanás sabia, atrair. Ele é atraente, né? Satanás, ele não vem com uma cauda, diz o profeta, um bicho feio, uma cauda pendurada, que você olha, esse é o Satanás. Não, diz o profeta. Ele vem com astuta, ele vem bem com uma maneira bem atraente, assim, sabe que ele seduziu Eva lá no jardim. E ele está seduzindo muita gente ainda. É o mesmo demônio. É atração, Satanás sabia. Arazoamento, o pecado é bastante atraente. Somente o pecado é incredulidade. Isto não é verdadeiramente atraente. Satanás faz o pecado ser muito atraente para você. Sabe? É bonito, ele vem de uma maneira, vai ser tão lindo, é tão maravilhoso. E quando vê, você caiu na lábia do inimigo e você caiu. Teu pé, ele puxou a corda e você... Mas foi Tiago que disse, resistiu o diabo e ele fugirá de vós. Nunca pegue e pare um minuto, diz o profeta, para ouvir Satanás. Mas sempre olhe o que Deus disse em sua palavra. Amém? Satanás não tem unha, Satanás não tem unha assim comprida, um rabo pendurado assim de maneira, não. Ele vem com um casaco pendurado assim, orelha caída. Não, ele é astuto, atraente. O pecado é simplesmente tão atraente, vê? Rude, como você pensa, é muito atraente, porquanto temos que observar atentamente e vamos apenas entrar nisso um pouquinho, diz o profeta. Então, como Satanás fez, parecer tão real, atraente, mas se ela apenas tivesse ficado fortificada, diz o profeta, com a palavra, permitido a palavra ser fortaleza deles, então eles teriam sido fortificados, eles teriam estado de trás da palavra, e a palavra teria estado na frente deles, sempre. Assim diz o Senhor. E disse o Senhor, esquerda, direita, diz o Senhor, continue marchando. Nunca pare para ouvir Satanás. Se Eva não tivesse... mas sabe, ele chegou... Não, Eva. Sabe, começou aquela conversinha atraente, bonita, de lábios bem polidos. E, não, mas, é assim, tu não é sábia como Deus. Tu não tem a sabedoria que Deus, tu não sabe o certo e o errado. Quem sabe que um Deus bom, que nem Deus é, tu acha que ele vai fazer alguma coisa de mal para vocês? E Eva parou, e o diabo, Diz o profeta desta era na mensagem, além do invisível, que
A cobra, quando ela vai botear o pássaro, a primeira coisa que a cobra olha, ela olha bem no olho do pássaro. E ela paralisa o pássaro, ela mobiliza o pássaro. E o profeta diz, se o pássaro parar um momento e olhar no olho da cobra, ele está pego. Ele diz, a única coisa que o pássaro pode fazer é bater suas asas, quão rápido ele pode voar do ataque daquela serpente e daquela cobra para ele escapar. Assim diz o profeta, você nunca pare para dar ouvido a Satanás. Viu, jovem, crianças? Nunca pare para dar ouvido a Satanás, porque uma olhada só ela te atrai lá e você está pego, você está naquela condição que você está. Porque olhar no olho da serpente fica paralisado, ela hipnotiza, né? Eu nem vou entrar nesse assunto, mas o celular é a serpente, eu acho que é a serpente, o YouTube, essas coisas aí de TikTok. Só uma olhadinha. Tu deu uma olhada, o diabo tirou o veneno dentro do teu olho e daí está contaminado. Aí pode assistir tudo que vem, está normal. Por isso que nós temos que ter o discernimento do profeta, porque ele não vem com um rabo, uma cauda grande, um monstro assim para tu dizer, olha, eu te amo. Não. Ele vem bem astuto, atraente, de uma maneira assim que, irmãos, o discernimento dos espíritos e você saber vigiar na hora que estão vivendo é as armas mais poderosas que nós temos. Vigia, pense, vigia. Tenha o discernimento dos espíritos e olhe. Prova, disse João, provai se é de Deus ou não, e fica atento para você ver. O diabo, ele começa em câmera lenta, assim, Deus mostrar ele para você, assim, Satanás ali. E tem muitos crentes que estão envenenados. Aquele anjo ali, quando Isaías entrou naquele templo, ele foi tirado dele um dia, ele ajoelhou no altar. Aqui está falando de Isaías, né? Quando ele estava diante do rei Uzias lá. Ele caiu, o rei foi tirado dele, ele caiu aos seus pés, e ele teve uma visão, ele estava ali e viu anjos de Deus com 6 asas. 2 voavam, 2 cobriam o seu rosto, 2 cobriam os pés, e clamava, santo, santo, santo é o Deus Todo-Poderoso. Vê todas aquelas direções. Ezequias viu o quadro e viu detrás da forma que o Espírito de Deus estava movendo. Isso tinha a face de boi nele. De boi, isso tinha a face de leão. Cada lugar que ia tinha uma face. Cada lado que ia virava e guardando a palavra de Deus. Tem por onde sair, está fortificada todo lugar. Como assim, diz o Senhor. Ezequiel viu a visão, né? Daquelas 4 faces, era o boi, era o homem, o leão e a águia, que eram os 4 evangelhos que estavam protegendo a palavra do profeta, era Mateus, Marcos, Lucas e João, que estavam ali protegendo a palavra, cada um tinha uma face. Mateus era o homem, João era aquela face que era a águia, Lucas era o boi, né? E Marcos era o leão. Estavam protegendo a palavra. Agora, toda a palavra de Deus está sendo protegida nesta era que nós estamos vivendo. E nós estamos vivendo a última batalha, irmãos. Seu caminho, seu falar, seu negócio, diz o profeta, tudo coloque a palavra. Deus prometeu fazer isso. Eu creio que esta noite, não fará dano algum. Você poderia levar o assim diz o Senhor com você, onde você ir? Aonde você estiver, onde você andar, você pode levar a palavra, o assim diz o Senhor? Isto é estranho, mas sabe, você tem que ignorar antes, a fim de que você possa crer numa mentira do diabo, você tem que ignorar a verdade. Deus, antes que você possa crer num diabo, numa mentira, você tem que ignorar a verdade, ignorar Deus. Vê, uma coisa, a mentira, vê, Eva saiu e ela perdeu a batalha. Ela só saiu um pouquinho para prestar atenção naquela serpente lá no jardim do demônio, ela perdeu a batalha. Eva perdeu a batalha, Satanás estava atirando.
E ela disse, mas o Senhor disse. Então ele atirou novamente. E ela, mas o Senhor disse. Mas Satanás levantou de novo e atirou de novo. Espera um minuto. Sim, Senhor. Disse, deixe-me dizer algo agora. Você não é tão sábia como Deus. Você não sabe o certo e o errado. Você não gostaria de ser sábia como Deus? Começou a atrair Eva, querer, não é assim, começou a razoar na mente de Eva, e Eva cochilou ali, deu uma titubeada, que nem dizem. Perdeu a batalha. E Eva disse, sim, eu gostaria de ser sábia como Deus. Eu gostaria de saber o certo e o errado, eu gostaria de ser inteligente. O diabo é bem inteligente, diz o profeta. Tu não vai pensar que ele é um cara assim, douto, que não sabe nada. O diabo é inteligente. Agora deixe-me dizer algo. Os cristãos jamais parem. Agora, deixa eu dizer algo para vocês, cristãos. Vocês são cristãos? Nunca pare um segundo para ouvir Satanás, o diabo. Não pare, não arazoe. Você começa a arazoar, o diabo entra bem ali. E você não pode arazoar Deus. Você não pode entender Deus. Apenas creia em Deus. Eu não posso explicar Deus. Ninguém pode explicar, mas eu creio em Deus. E eu creio que Ele disse, nenhum de nós pode explicar. Não tente explicar, mas creia somente. Diz o profeta, ele não pediu para nós explicar, ser sábio e inteligente. Ele disse para nós crer no que Deus falou. Amém? Glória a Deus. Eu tenho muita coisa aqui, meu Deus. Mas eu não posso deixar de pular essas... irmãos, você arazoa, porque lembre-se, a única maneira a qual você pode aceitar Jesus é pela fé, não pelas razões, não pelo entendimento, não por capacidade de explicar, não. Cada um de vocês crê algo. Você sente Jesus, nunca diz você sentiu. Ele não diz para você, você sentiu, ele diz você creu. Isso é correto, apenas creia no que Deus disse. Se Eva tivesse crido lá no Jardim do Éden, no que Deus tinha falado, ela nunca tinha perdido a batalha. Porque estava escrito, Deus tinha falado. Não era para arazoar, não era para ser inteligente, mas era para crer, somente crer. Amém? Vê isto. Isto muda a opinião, isto muda a própria vontade, isto muda tudo. Está em você? Traga uma outra vida e te dá um outro espírito e te testifica de um outro testemunho. Vem, então, a velha vida morre e uma nova vida vem. Que se nascido novamente, então você não é mais uma criatura, você é modo algum. Isto, quando você se torna fortificado, estando detrás do sangue, fortificado com a palavra, não tente explicar nada, apenas creia no que Deus disse. Está tudo, não precisa explicar. Eu senti, eu vou explicar, eu quero ser salvo. Creia somente e você será salvo. Foi o que Paulo disse para o carcereiro de Filipe, lá ou não foi? Ele disse, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa, homem. Somente crê, tudo é por fé. É crer no que Deus disse, é ficar com a palavra. Paulo disse ali em Gálatas 1, verso 8, ele disse, ainda que nós mesmos, Paulo sendo apóstolo, nós mesmos, ou um anjo do céu vim com outro evangelho, além do que eu vou ter ensinado, seja anátema. No que é verdadeiro nós estamos, disse João. Nós temos tudo que as armas poderosas para vencer o inimigo, Deus nos deu, Ele equipou o seu povo. E daí, já pensou, irmão? Pense comigo só um minuto. Nós chegar lá derrotado aquele dia na presença de Deus, e Deus vai dizer, o que aconteceu, fulano? O que aconteceu contigo, homem? Senhor, o inimigo me enganou. Mas que enganou, homem, que eu venci lá no Jardim do Éden. Eu fui no Calvário, eu paguei a tua conta, eu golpeei ele lá, eu arranquei ele fora do ringue, eu quebrei a espinha dorsal dele, ele estava se rastejando, e você não fez tua parte, homem? Cada um de nós chegar lá, mas Senhor, o inimigo lá, a serpente, me enganou lá embaixo. Agora vemos que a Eva perdeu a batalha, ela saiu detrás da palavra.
Parágrafo 76. Nunca saia de trás da palavra. Porque a palavra é um escudo. A palavra é uma torre forte, diz o salmista. Ela está na frente, se você sempre atrás da palavra, você nunca vai errar o alvo. Mas se você sai da palavra, aí você está fraco. Aí o primeiro golpe que o inimigo der em nós não somos fortes. Ninguém pode se gloriar que é forte, que vence, porque se nós não ficar com a palavra, atrás da palavra, qualquer inimigo derrota nós. Mas se nós estiver com a palavra, ele vai ter que rastejar. Nós vamos pisar na cabeça dele, que nem Jesus pisou. Vamos pisar na cabeça dele? Ó, irmãos, eu queria que chegar naquele dia lá e dizer, ó Senhor, nós combatemos, que nem disse Paulo ali em Timóteo 4, versículo 7. 2 Timóteo 4, 7. Combati o bom combate, acabei a carreira, mas guardei a fé. E desde já uma coroa me está preparada ali, disse Paulo. E ele diz, não somente a mim, mas todo que amar sua vinda, tem uma coroa para você ali. E você não pode sair da palavra. Não sai da palavra. Eu quero enfatizar bastante nessa. Não sai da palavra. Eva deu só um segundo de atenção que ela saiu da palavra, ela perdeu. Se o diabo querer pegar você, você diz, então vem Satanás. Tem o sangue de Jesus, eu estou com a palavra e tem o sangue de Jesus a meu favor. Vem Satanás. Se encontre com ele, não precisa ter medo do diabo. O cristão não tem medo do diabo. O profeta diz, ele pode até tocar em teu corpo, botar alguma enfermidade, algum problema. Mas o cristão que ele é revelado, ele está mesmo passando por dificuldade numa batalha travada, mas ele está que nem águia, ele está olhando para cima. E o olhar dele é lá de cima, a força vem de lá, disse o salmista. Não é a nossa força, nós como humanos nós não somos fortes, irmão. Se tu parar só um pouquinho para olhar para o pecado, o diabo te devora. Ele te devora, mas nunca pare. Ó, agora vê, ela perdeu a batalha. Saiu da palavra, perde a batalha. Ó, diz o profeta, a palavra. Levantou-se no topo das trincheiras, disse, tu não queres dizer assim, não é verdade. Ela perdeu bem ali. Você sabe, não ensinamos isto em nossas igrejas, diz o profeta. Nós cremos que o que ele disse aqui, sim, mas ouça, preciosos, vocês lembram, melhor coisa, seu próprio senso comum te dirá que isto não é correto. Ouça aquelas pessoas apenas chamando ao que está chamando. Vê agora, a próprio senso comum mostra que estão apenas agitados, elas estão emocionados. Você apenas para ouvir isso aí, você perde a batalha. Diz o profeta. Eles vão dizendo assim, quando tem um crente consagrado que busca a presença de Deus, que Deus se manifeste e o crente sente o poder, a glória de Deus, isso é fanatismo, isso é emocionais, isso aí não precisa mais. Ele disse, não pare para ouvir essas coisas, continue na batalha, continue buscando aquela presença de Deus, que Deus tem muito mais algo para dar para você. Uma vez eu preguei aqui, vocês lembram, que a coisa ruim é a pessoa que não sabe nadar, né? Quantos já viram pessoa que não sabe nadar quando ele vai no rio? Ele fica só na beiradinha do rio, sapateando, e aquela água sobe o barro do rio, e ele fica ali, sapateando. Mas aquele que sabe nadar, ele praça aquela barreira e dá um golpe dentro da água e vai mergulhando dentro do oceano. Ele nada em água limpa, tranquila. Assim é nós, igreja. Nós não podemos ficar sapateando em água suja, em coisas rasas. Nós temos que bicar, mergulhar nas profundezas da palavra, dentro do oceano que é vida. Aleluia! Quanto mais nós mergulhamos para dentro desse oceano, mais nós queremos ir para frente e dizer, ó Senhor, é sabor de mel a tua palavra, Senhor. Ela é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho, disse o salmista Davi. Ela, sabe, o profeta diz na mensagem, a contagem regressiva, ele disse assim, ó, os homens, com a ciência que eles têm um radar, é radar lá em cima que eles dizem? Eles sabem onde é que está o avião, eles sabem onde é que vai estar, em qual lugar os aviões estão, os jatos, e eles controlam. Deus diz o profeta, Deus tem um radar lá em cima também.
Deus tem um radar no seu povo. Nós te mandando aqui, mas tem um radar lá em cima que está nos guiando em toda a justiça, em toda a verdade. E nós tem uma luz, como disse Davi, aquele radar está iluminando nossos passos. Ó, é por aqui, meu filho. Ó, minha filha, fique com a palavra, não saia da palavra. Vocês andam por aqui, aquele radar nos guiando. E nós vamos seguindo o radar. E glória a Deus. E passando pela prova e dando glória a Deus. E vamos passando pela luta e vamos dando glória a Deus. O diabo diz, mas sabe, eu vou botar uma batalha na vida dele e eu vou desanimar ele. Fazer ele cair agora, ele vai ficar prostrado, não vai se levantar. Mas o crente, ele está mesmo da vez, tu leva um tirombaço de Satanás, mas você está caído, assim, eu também fico balhando, mas você está olhando para cima. Eu digo, não, eu vou conseguir, eu vou lutar, eu vou chegar lá. Eu não sei como que eu vou chegar, mas eu vou chegar lá aquele dia. Eu chegarei lá naquele dia. Diz o profeta na mensagem dos memoriais de Deus, ele diz, quando o rei César Augusto teve uma grande batalha, ele mandou seus soldados para uma batalha e tiveram uma grande batalha. E diz que todos os soldados voltaram vitoriosos da batalha. E diz que o rei César sentou no trono. O rei, né? Eu quero sentar lá com o rei também. Você quer sentar? Quer? Lute. Lute então. E daí diz que mandou. Disse, ó, diz que o rei César disse, eu quero que passe todo soldado aqui na fila, na frente aqui, e eu quero escolher um soldado aí para sentar comigo, do meu lado aqui. Um homem corajoso. E daí diz que todos os soldados começaram a dar uma polida nas suas armas, de se lixar, deixaram brilhando suas espadas, e vinham com o peito estufado e passando na frente do César e davam o César, saudava e passava o César. Daqui a pouco vinha outro lá, agora é eu, uma espadona, bem bonita. E o César do trono olhando. Vai passando, vai passando. E começou a passar aquela fileira. Mas será que ele não vai escolher um guerreiro, um homem que sabe lutar, um homem... Daqui a pouco diz que lá detrás da batalha vinha um meio torto. Nem sabia dar saudação direto pro rei. E o rei disse, você aí, onde que você adquiriu essa cicatriz? Ele disse, ó, foi no campo da batalha, por aí. Eu fui lá pelear, nós não fomos para brincadeira, nós fomos lá e enfrentamos uma guerra lá, foi da trincheira, pegou firme. E nós não saímos lá, e nós perdemos, foi de... E eu tô aí, ó. Ele disse, vem cá, senta comigo aqui. Um dia... Ô, irmão, um dia desse ele vai mandar você passar na frente assim, vai dizer, ô meu senhor, passa aí que eu quero dar uma olhada. E nós vamos chegar machucados lá, não vai pensar que nós vamos levar cicatriz. Nós vamos ser tudo ferido na batalha. Mas eu quero chegar lá e quero dizer, Senhor, eu fiquei no posto do dever. Eu fiquei no posto do dever. Eu não recuei, Senhor, da batalha. O profeta diz que quando ele foi, Mateus 4, versículo 4, Jesus foi no ringue contra Satanás. E Satanás disse, eu derrotei Eva lá no jardim, eu derrotei os filhos lá, eu derrotei profeta, eu enganei um e outro. Esse homenzinho do 1,70 m, eu vou dar primeiro golpe, eu vou tirar ele fora do ringue. E ele se enganou. Se enganou e feio, diz o profeta. Porque quando ele vem com a palavra, diz, ó, manda te jogar para baixo, e tá, que tu dá a ordem aos teus anjos. Diz, mas está escrito, Satanás, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. O profeta diz que o primeiro golpe, Jesus nocauteou ele para fora do ringue. Jogou fora do ringue. E ele foi se arrastando. E ele tentou de novo e veio, e Jesus disse, mas está escrito, Satanás. E ele veio de novo, Jesus, mas está escrito, Satanás. E Jesus se trincheirou atrás da palavra e ficou com a palavra. E a palavra derrotou Satanás. E a palavra até hoje derrota o diabo, o demônio, Satanás.
revestimos de toda a armadura de Deus. Se chegou um tempo que nós temos que se revestir com a porção dobrada, com toda a armadura de Deus, é nesta hora que temos vivendo. Irmãos, vai chegar, está bem aí, ó. Nós dizia, João, já é a última hora. Já é o último dia que nós estamos vivendo. Vai chegar a hora, o profeta diz que numa manhã dessa você vai dormir de noite, vai acordar pela manhã, as leis vão estar estabelecidas e não compra, não vende, não faz nada. Eu quero ver o teu dinheiro lá no banco. Eu quero ver o que você vai fazer com tanto dinheiro e casa e tudo que você tem. Mas se você não tiver uma coisinha, meu amigo, meu irmão, meu querido, que é aqui dentro da alma, aquele selo, aquele sinal, aquele selo de Deus que você, o profeta diz, quando Deus selou você, ele não selou só por um tempo aqui, ele selou até a eternidade. Ele diz, não entristeçai o Espírito Santo de Deus, os quais está selado até o dia da vossa redenção. Efésios 30. Efésios capítulo 4, verso 30. Sabe, eu ontem de noite nós falando lá, irmãos, não estou assustando vocês, irmãos. Se estabelecer uma lei aí mundial, que sabe que a coisa está tudo. Nós temos uma panela de pressão, diz o profeta, a coisa está para explodir a qualquer momento. E, sabe, daí nós vamos ver quem tem amor mesmo. Eu vou lá na tua casa comer com você. Que você tiver. Vão ter que voltar lá para o Pentecostes, né, irmão? Vão ter que voltar lá de novo. Vamos comer junto. Vamos botar um, quem sabe, pedir uma roupa para o outro. Vai botar nós tudo no mesmo patamar. Já pensou se Deus deixasse só um apertinho assim? Porque fé para arrebatamento tem que dar uma sacudida, não foi o que o profeta disse? Tem que haver um sacudimento, tem que haver alguma coisa para não botar nós para... Ó, Senhor, não dá mais aqui, Senhor. Não quero mais, tem que levar nós embora. Daí vai acontecer a grande hora que nós estamos esperando. Amém? Você vai ficar com a palavra ou não vai? Ó, quantas horas? Aquele relógio lá não está funcionando. Ó, esta primeira batalha foi estabelecida. Começou no céu, e quando Miguel e o anjo pelejaram contra Lúcifer, seus anjos, esta foi a primeira batalha, começou lá. Teve por origem, depois veio para a terra. E o Satanás continua lutando ainda. Foi lançada do céu para a terra e caiu sobre humanos agora. E caiu sobre humano, e logo a batalha que estava, foi entre anjos, agora começou a ser uma batalha humana agora. Lá foi o anjo de luz se rebelou lá em cima. E o Miguel teve que ter uma batalha com ele, chutar ele para baixo. Mas agora é sobre o humano, diz o profeta. Agora é a batalha aqui embaixo com nós. É comigo e com você a batalha. Parágrafo 45 desta mensagem, a batalha jamais pelejar. É humano. A coisa, Satanás veio, destruiu a criação de Deus, e que Deus criou para si mesmo. Satanás veio e destruiu. Era o propósito de destruição. E logo a batalha começou aqui na terra, e começou em nós. Então rungiu-se, estabeleceu a batalha, está rugindo. Lembra o que Pedro disse? O nosso adversário está rugindo como um leão, procurando alguém para tragar. Começou a rugir-se a batalha aqui na terra. E agora, meu amigo, irmão, é entre eu e você, é nós mesmos aqui vencer esse humano aqui, ó. Aqueles que vão ficar de pé até o último dia, aquele que conseguir vencer a si mesmo. Agora, não fale em captar isso, diz o profeta. A batalha começou. E teve que haver mútuo e confrontamento. Teve que ter um lugar estabelecido. Começou a batalha. E o lugar de batalha começou na mente. É na cabeça, é na mente agora a batalha começou, humano. Começou a batalha. A mente humana foi escolhida como lugar da batalha. Onde começou, assim é porque a decisão vem de sua cabeça. Que batalha travada que nós temos na nossa cabecinha aqui, né? Sabe, quando nós queremos fazer o certo, vem algo e diz, mas só isso aí não faz mal. Mas aquilo é certo, nós queremos fazer a coisa certa, mas vem aquele pensamento na mente. O que é? Só mais uma coisinha simples. Não é nada. Mas a batalha está aqui, ó. Na mente.
começou. Aqui eu vou pular aqui, que nós não vamos conseguir chegar lá onde é que eu queria, mas... Ó, qual é o problema agora? Primeiro, ela abriu os canais lá no Jardim do Éden. Ela abriu canais e colocou o soldado, o Espírito Santo na frente da batalha e tomou a palavra. A palavra, quando ela vai na frente, não há nada que possa derrotar. Todos os canais estiver limpo, nada pode parar diante da palavra. Se os canais estiver limpo e não tiver nada fechado, trancado, não tem o que a palavra não possa vencer em nós. Tudo nós venceremos. Jesus, Isaías 53, foi testado, em tudo foi testado, mas não caiu para a tentação, diz a palavra. Ele também foi homem, ele esteve aqui, ele sabe nos compreender. Ele passou tudo o que nós passamos de tentação e nunca foi induzido à tentação. Venceu e deu o modelo para nós, deu exemplo, ó, como eu fiz, façai vós também. Agora eu sou o grande chefe, diz o profeta. Tem gente ali, chama um general para a batalha, diz, eu vou chamar o meu grande general lá. Daí eu disse ao irmão Breno assim, mas nós temos um general de 5 estrelas aqui. Quem sabe quem que é esse general? Jesus! 5 estrelas, ele é aquele que está na frente, é o todo-poderoso, é o forte da batalha, é aquele que nunca perdeu uma batalha. E eu gosto de pregar sobre batalha porque eu nasci para ser lutador, irmão. Eu vim de um lar assim, pelhando dentro de piá. Eu vim com dificuldade, com batalha na minha vida, e o diabo tinha todas as armas apontadas para mim. E quando eu tenho que trazer uma mensagem, irmão, na semana que eu tenho que pregar, o diabo se levanta contra mim de todas as maneiras que ele puder. Mas eu digo, Satanás, eu vou estar no ringue contra você. E vocês me esperem lá que nós vamos pelear no ringue. Tu não pode temer o diabo, pode tirar tudo. Seja como o Abacuque, ele diz, ainda que não haja fruto na videira, ainda que lá na malhada não haja vaca, ainda que tudo dê errado, e todavia eu me alegrarei no Senhor. Diz, mas lá na minha casa tem uma situação assim, eu já orei, eu já pedi, mas deixa na hora certa, Jesus vai pelejar por você. Na hora certa o mestre vem aí. Um dia ele vai botar fim nessa coisa na tua lar, na tua casa, meu irmão. Eu estou falando com a autoridade do Espírito Santo, autoridade da palavra. Mas na minha casa tudo dá errado, na minha vida as coisas acontecem. A pior batalha é para os melhores soldados. Se Jesus confiou essa batalha para você, irmão, jovem, criança, é porque você é um bom soldado da cruz. O mestre veio aí. Qual é o problema? Tinha que aqui nós já lemos. Que hora tá, irmão? Bom, será? Posso ir mais um pouquinho, irmãos? Posso mais um pouquinho, irmão? Quanto levanta a mão? Vou mais um pouquinho aqui, então. Nós temos um grande general 5 estrelas. É esse que eu gosto de falar. Eu ando de peito estufado, irmão, porque eu não me preocupo quem que vai ser o próximo presidente, quem vai ser o próximo papa, quem vai ser o próximo fulano ou beltrano. Eu estou preocupado se o general de 5 estrelas está com nós. Ele está com você? Não temai, não tema. Pequeno rebanho, foi do agrado do Pai dar-vos o reino. Ó, um general de 5 estrelas. Vamos soletrar, diz o profeta? Vamos soletrar esse general? J-E-S-U-S. G. É o nome dele. E ele está na batalha, ele disse a vocês, vamos lá no mundo. Na oração de São João 17, viu o que Jesus falou? Ele disse, Pai, não tira eles lá do mundo, mas livra eles do mal, Senhor. Livra da tentação que vai vir sobre todo mundo para tentar todos que habitam na terra, Senhor. Mas livra eles do mal, Pai. E nós temos debaixo de uma oração do esse general aqui, meus irmãos. Nós temos debaixo de um tutela aí, de um todo-poderoso que nunca perdeu uma batalha, meus irmãos. Me dá vontade de saltar por aí, irmão, porque, se nós estivesse defendendo um presidente, um homem, tu ia ficar frustrado.
Mas o reino que nós estamos defendendo, nem a bomba atômica vai chegar lá. Nem fumaça, nada vai chegar onde é que nós vamos ir. Nós vamos para um alto retiro. Ó, 5 estrelas. Oh, meu Deus. Então por que nós não vamos vencer essa batalha, igreja? Nós temos que vencer esta batalha, meus irmãos. Ó, ele nunca tem sido derrotado. Parágrafo 97 desta mensagem. O conflito entre Deus e Satanás. Ele nunca foi derrotado. Nenhuma batalha. Aleluia! Ele conquistou a morte. Você está com medo de morrer? Eu quero ir cantando quando eu ir para a morte. Eu digo, oh, vem Caruai, vem Jipinho, diz o irmão Branco. O profeta diz que a morte para o cristão, ela só vai nos trocar de lugar, de moradia. Mas tem gente que se a morte chegar, ele vai tremer. Porque se tu não tiver certo e fortificado com a palavra, a morte é a pior terror que existe. É o último inimigo a ser combatido, diz a palavra. Ó, ele venceu a morte, o inferno, as tumbas. Fuja os demônios, diz o profeta. Ele é o grande capitão supremo. E o diabo nem sequer está nesse quadro. Que nós vamos temer um diabo, Satanás derrotado? Jesus foi lá no Calvário, diz o profeta na mensagem, aquele dia do Calvário. Jesus foi a 0 no Calvário, para que você pudesse estar aqui sentado nesta noite. Ele foi lá, ele disse, ó, agora eu tenho que ir eu mesmo lá para derrotar isso aí, porque o profeta disse, anjo não podia ser, ele não podia mandar anjo, nem serafim, nem arcanjo, nenhum. Ele disse, tem que eu mesmo ter que descer lá, para esta batalha vai ser tremenda. Era um conflito entre Deus e Satanás, e foi por índio, diz o profeta. E ali começou. Jesus diz, mas nem só de pão vive o homem e Satanás, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E diz, está escrito, Satanás. E ele teve que se dobrar diante de Deus. A maior batalha que jamais tem efetuado agora. Pronto, começou. Aqui, tinha que estar tanto quanto me tem dito, será desta maneira. Logo aqui, sucedeu exatamente como ele disse. Olha aqui atrás de grande capitão, eu não olho para ver o doutor fulano ou tal, eu olho a ver um capitão, o capitão da nossa salvação. Aleluia! Ele é a nossa salvação, ele é a nossa libertação. Glória, diz o profeta. Ele é o capitão que nos liberta. Temos liberto, igreja, pelo sangue na cruz do Calvário. Romanos 8 diz, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito de Deus. Você está segundo o Espírito de Deus? Você está seguindo a trincheira da palavra? Fique com a palavra. A América sempre veste os seus soldados com as melhores coisas que eles têm, as armaduras melhores que eles têm. E são blindados de todas as classes de carro, tudo os exércitos, equipamento utilizado, usado. A espada do Espírito é a palavra de Deus. Amém? A América treina os seus soldados e dá as melhores armas que eles têm para ir para a batalha, diz o profeta. Mas aqui nós temos armado com uma arma que é a mais poderosa que tem. É mais que bomba atômica, irmão. Porque quando a bomba atômica começar a rugir, querer cair sobre a terra, nós vamos ser, ó, diz o profeta, nós vamos virar astronauta. Vamos passar desses aviões, desses jatinhos aí em cima aí, e vamos, ó. Amém? Eu digo, quando aquele grande imã passar um dia desse, nós temos o mesmo magnético do ídolo, nós temos a mesma natureza do cordeiro, nós vamos se grudar e vamos para a eternidade. Acabou. Ó, a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é mais eficaz e mais penetrante que uma espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medula, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções dos corações. Hebreus 4:12. Esta é a palavra, foi o que Deus deu também, para que armasse, porém ela rompeu a armadura, porque abriu
sua mente arazoou. A gente não deve arazoar a palavra, porque Deus não há lugar para arazoar. A gente simplesmente aceita a palavra de Deus. Não há dúvida quando isto, nenhuma outra coisa. Esta é a palavra de Deus, irmão. É o que estou dizendo, é a palavra de Deus. Ele prometeu, é assim diz o Senhor. E não tem, o diabo não pode ficar na frente de nenhum dos cristãos, dos filhos de Deus, quando nós temos detrás da palavra. Ele pode fazer escarcel, pode ruge-se as guerras, ruge-se os demônios do inferno, mas nós temos constante, Senhor, somos mais que vencedor, somos mais do que capaz de herdar a terra, somos mais do que capaz de possuir as promessas, porque não foi o Lutero que falou, não foi o fulano pastor que falou, mas foi Deus que falou. Eles passam céus e terra, mas minhas palavras nunca hão de passar. E toda a palavra do homem seja mentira, mas a minha seja verdade. E aqui vai brilhando, né? Vai abrindo ala. Amém? Então está na hora de nós serem vestidos dessas armaduras. Disse Paulo, assim, num estádio, quando estão todo mundo correndo na competição, disse Paulo, ele diz, todos estão correndo, mas só um leva o prêmio. Você já viu os que estão correndo ali? Se ele prestar atenção nas coisinhas que estão jogando, e garrafinha de água, e coisinha na rua, ele perde o foco e já perdeu a corrida. Ele tem que olhar para o alvo, diz Paulo. Olhai para o alvo, que é o Senhor Jesus, autor e consumador da nossa fé. Corremos a carreira que nos está proposta com paciência, esperando no Senhor. Ele é o nosso general. Agora você está com medo de lutar nesta noite? Não tem que nós ter medo, irmão, de lutar, porque o general mais forte está no nosso meio. Amém? Eu estava observando uma certa história, irmão, e me caiu bem, irmão. De uma batalha que deu, uma guerra que deu ali, diz que um soldado, ele pegou um trompeteiro, é isso a palavra? Trompeteiro. E diz que estava indo na batalha, tinha uma grande batalha, diz que lá a batalha se engrossou e ficou pesada, e diz que começaram a confrontar com outra batalha, conta a história, e diz que o soldado estava com aquela trombeta, aquele trompeteiro tocando, e avante, avante soldado, para frente da batalha, para frente da batalha. E daí diz que daqui a pouco começou a coisa a ficar apertada, e diz que o general chegou e disse, bate retirada. Bate para nós retirar, vamos evacuar, retirar. E diz que o soldado na trombeta, agarrado no trombeteiro, e diz que tocando, avante, para frente da batalha. E daí diz que daqui a pouco o general deu um olhar para o soldado e disse assim, ô soldado, tu não entendeu o que eu te falei? Bate retirada. E daí diz que ele continuou batendo para frente, avante soldado, para frente da batalha. Diz que a pouco o general, tu não entendeu, homem, que eu mandei tu bater retirado. Diz que lágrima começou a escorrer do olho daquele soldado, diz que ele agarrado na trombeta, tocando o trompeteiro, e diz que ele olhou para aquele general e disse, ô general, o senhor nunca ensinou nós a bater retirada, meu general, o senhor só ensinou nós a ir para frente da batalha. E eu disse, eu sou esse soldado, eu nunca aprendi a bater retirada para o nosso inimigo. O nosso general sempre ensinou nós a ir para frente da batalha. E conta a história, diz que aquele general se encorajou e foi para a batalha e venceram aquela batalha. Nunca bata retirada, meu irmão, meu amigo, meu cara. Nunca bate retirada. Não importa a situação que você está. Não bata a retirada, para frente da batalha, porque o nosso grande general, Senhor Jesus, os 5 estrelas, ele disse assim, como eu venci o mundo, vós também vencereis. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, que eu fui lá e venci, vós vencereis também. Vamos ficar de pé nesta noite. Aleluia! O nosso general nunca mandou nós bater retirada. E nós temos que ser esse soldado, irmão. Se a batalha travar, vamos para frente da batalha. Nós não aprendemos a cortar a volta para o nosso inimigo. Se ele tiver que cortar a volta, ele vai ter que cortar a volta para nós. Porque o nosso general, ele só mandou nós tocar para frente a batalha. É para frente.
Nunca bate em recuada. Sempre diz, eu estou nessa situação, o meu momento não é bom, a minha fase é ruim, mas eu vou para frente da batalha. Amém? Vamos para frente da batalha, igreja? Nós podíamos ver Gideão, né? E um monte ainda que eu tinha anotado aqui, mas não vai dar. E os profetas, quando foram para a batalha, ele ia no Monte Carmelo. Houve uma grande batalha. E os Baal se quebravam, se cortavam, e ele ia dar uma risada. Ele clame mais alto, porque ele está dormindo. Ele foi dar uma viajada. Mas o nosso Deus não viaja. Ele foi para 3 jovens quentes lá dentro de uma fornalha ardente. E disse que os anjos queriam descer. Ele disse, não. Eles foram fiel para mim, eles se entrincheiraram atrás da palavra. Eu mesmo descer lá. Tem momento na nossa vida que você passa por dificuldade, por cada brete, meu irmão. Que tu não consegue passar, mas ele disse, eu mesmo vou descer lá, porque esse soldado é bom. Amém! Já pensou Jesus apontar e dizer, ó Satanás, tá vendo aquele meu servo lá na terra, como ele falou para Jó? Ah, mas tu deu tudo para ele, homem, tem tudo aí, como que ele não vai servir? Ele pode tocar, diabo, em tudo que Jó tem, só tu não toca na vida dele. E Jó vinha a teste, e vinha a prova, e vinha a luta, e ele atrás ali ficou. E ele não tinha, antes de Gênesis, diz o profeta. Ele só tinha um canal de inspiração, diz o irmão Brando na mensagem. E ele olhou para cima um dia, diz que na batalha mais travada que ele estava passando, quando ele olhou, assim, diz que ele olhou para as nuvens, ele teve aquela inspiração, aquela visão, e ele viu este general. E ele disse, eu sei que o meu Redentor vive, e eu viverei. Eu sei que o meu general venceu, e eu vencerei. Amém? Senhor Deus, Pai, a tua palavra eu falei, Senhor, porque o nosso grande general é o Senhor, forte e poderoso de batalha. E nós, Pai, tudo que está levantando e rugido, e tudo que vier, mas nós temos, Pai, com a palavra, nós temos escondido, Pai, nós guardemos a tua palavra, como diz Davi, no meu coração, para não pecar contra ti, Senhor. E ajuda nesta última hora, Pai, nesse último momento, nestas últimas batalhas que temos batalhando aí, Senhor, para que nós fiquemos com a palavra, Senhor. Que nem que nós tiver, Pai, que mendigar, como diz o profeta. Beber água do riacho, comer pão seco lá do rio. Comer pão seco e beber água lá do rio. Mas nós ficamos com a palavra do Senhor Jesus. E nesta hora, meu Deus, nós queremos estar fortificados atrás da palavra, Pai. Ancorado, firme, Pai. Preparado, Senhor, para esta batalha que está surgindo. E, Senhor, abençoa a tua igreja, o teu povo, a tua noiva, Senhor. Que nós possa, Senhor, estar firme na batalha constante. Para frente da batalha, né? E nada o que temer. Nada temer. Nada o que nós possa temer, igreja do Deus vivo. Nada que temer nesta noite. Nada. Maior é o Senhor Jesus Cristo que está conosco. Maior é Deus. Glória a Deus. Tem alguém doente aqui nesta noite e você quer vir aqui à frente? Se tiver alguém doente aqui, eu quero invocar o nome de Jesus Cristo aqui, quero mandar essa doença ir embora. Se tiver alguém doente aqui no nosso meio nesta noite, eu quero mandar essa enfermidade sair no nome de Jesus Cristo. Não é o nome de um homem, mas é no nome de um Deus soberano e poderoso que está aqui nesta noite. Se você tem alguma coisa que você não consegue vencer e o diabo tem feito frente para você, venha para frente que eu vou orar por você. Eu vou pedir para esse general te ajudar. Eu vou pedir para Deus te abençoar nesta noite. Se tem alguém aqui em necessidade, você não precisa voltar com esse problema. Senhor Jesus, Pai, o Senhor é o Jeová de milagre, o Jeová curador, libertador. O Senhor, Pai, já levou as enfermidades, todo o mal o Senhor levou no Calvário. E no nome de Jesus Cristo, Pai, eu ordeno que esta enfermidade, esse mal, desaloje no nome de Jesus. Sai no nome de Jesus Cristo, pela autoridade da palavra de Deus.
seja curada agora pelo sangue do Cordeiro de Deus, no nome de Jesus. Senhor Deus, aqui está essa bebê, Senhor, com esta dor de garganta. Mas em nome de Jesus Cristo, Pai, sai dor no nome de Jesus. Pelo sangue de Jesus, pela autoridade deste nome, eu repreendo que sai. Em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Senhor, aqui está o irmão Adílio, Pai. Pai, o Senhor já levou essas enfermidades. O Senhor já consumou tudo no Calvário, Pai. Nós lemos hoje. O Senhor venceu a morte, o inferno, a dor, a enfermidade, Senhor. E ainda esta dor, Pai, incomoda, Pai, na coluna. Mas, Senhor, o Senhor é especialista de coluna, Senhor. E eu quero orar, Pai, pela coluna do nosso irmão agora. E eu repreendo o nome de Jesus Cristo nesta hora, Pai. Sai dor de coluna. Sai inflamação de nervo. No nome de Jesus Cristo. Ele seja curado, Pai. Um milagre, eu rogo ao Senhor, Pai, nesta hora. Pelo milagre, essa dor cesse agora, Pai. Que um fogo do Espírito de Deus aqueça esse lugar que está doendo agora. E sai dor. Neste grande nome, eu declaro curado. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Glória a Deus. Meu Deus e meu Pai curador. Pai, aqui está o irmão dele. Precisa do Senhor, meu Deus. Não sei o que ele precisa, Pai, mas o Senhor sabe da necessidade, Pai. E quando ele veio, saiu de lá e veio para frente, é porque ele tinha fé. E no nome de Jesus Cristo, Pai, eu ordeno que todo problema, toda enfermidade, seja o mal que for que atinge nosso irmão, sai no nome de Jesus. Pela autoridade deste nome do Senhor Jesus. Eu repreendo essa enfermidade, esse problema, sai no nome de Jesus, para a glória do Senhor Jesus Cristo, Pai. Eu declaro ele curado agora, em nome de Jesus. Senhor Deus, aqui está, Pai, como é que? Diante do Senhor, Pai. No nome de Jesus Cristo, Senhor. Há 2000 anos atrás o Senhor já levou tudo. E eu tomo posse, Pai, com a fé desse irmão e com a minha fé. Em nome de Jesus Cristo, Pai, seja liberto. Curado, Pai. Oh, Deus. Nesta hora, aqui mesmo, Pai. Eu repreendo e ordeno que essa enfermidade seja extirpada agora em nome de Jesus. E ele volte curado para glorificar o nome do Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Senhor Deus, aqui está a irmã, meu Deus. Pai, o Senhor sabe o que ela precisa, meu Deus. Oh, meu Deus, e nesta hora, Pai, com a autoridade da Tua palavra e o nome divino do Senhor, eu ordeno que essa enfermidade, esse mal, saia no nome de Jesus. Declaro curada e liberta pelo sangue de Jesus Cristo no Calvário. E esse mal sai agora, pelo poder e autoridade do nome do Senhor, em nome de Jesus. Senhor Jesus Cristo, aqui está esta irmã, meu Deus, e ela tem fé, Pai, nesta hora. E no nome de Jesus Cristo, eu ordeno que esse mal seja expelido agora em nome de Jesus. Seja deslocado agora esse demônio, esse mal, no nome de Jesus Cristo, Pai. E ela possa testemunhar para a glória do nome do Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo. Só crer, irmã. Glória a Deus. Aleluia. Glórias ao Senhor. Deus abençoe, então, irmãos. Vamos só agradecer ao Senhor mais um momento. Senhor Deus, muito obrigado por esta hora, Pai. Pai, abençoa os teus filhos ao retorno para o lar, por onde eles andar, por onde passar. Acampa anjo, Pai. Protege, Pai. Porque quando o Senhor move, o diabo também se move, Pai. Mas mobiliza, Pai, o poder do demônio, Pai. E não deixa nenhuma arma do diabo, Pai, contra os teus filhos prosperar. No nome de Jesus, declaro vitória para cada um, Pai. E se alguém não veio aqui e está doente, Pai, no nome de Jesus Cristo, esse demônio sai. Aí mesmo onde é que você está sendo curado agora.
pelo poder da palavra. Eu sinto algo de Deus aqui nesta noite. E você seja curado aí onde é que você está agora. Em nome de Jesus. Amém. Assim estamos despedidos. Voltaremos amanhã.